Olá pessoal, eu sou Lenise Bahia, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. Seja bem-vindo a esse canal. Nosso objetivo é trazer conteúdos para que você possa ter mais saúde a partir de uma consciência mais profunda, através do autocultivo e através do autocuidado. Nesse vídeo de hoje, o tema é os desafios psicológicos que a quarentena nos impõe. Essa época que nós estamos vivendo vai impactar de formas diferentes as pessoas. Algumas delas não vão sentir o desconforto que a gente sabe que outras vão sentir. E isso, é claro, tem a ver com temperamento, tem a ver com personalidade, tem a ver com história de vida, mas é importante pensar que esse isolamento, essa quarentena, ela realmente nos impõe uma reflexão, um olhar para dentro que na contemporaneidade não tem sido uma coisa muito comum para a maioria das pessoas. Então, a forma como cada pessoa vai lidar com essa situação vai depender de uma bagagem que a gente traz e até mesmo de um condicionamento espiritual, reflexivo que a gente tem. Às vezes as pessoas falam tanto de ficar em forma e quando se usa essa expressão ficar em forma, normalmente a gente pensa em ficar em forma fisicamente. Mas eu costumo pensar isso. Como é que a gente pode ficar em forma espiritualmente? E como se sente uma pessoa que está em forma fisicamente? Como é que ela reage? Como é que é o jeito dessa pessoa? Como que ela decide as coisas? Qual a reflexão que ela faz da própria vida? Como é que ela vive? Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um bom momento para que a gente possa, talvez, nos dar conta de como é anêmica ou frágil ou desnutrida essa dimensão espiritual, exatamente porque nós, pela própria condição da nossa cultura, que é mais extrovertida, não nos ajuda nesse sentido de olhar para nós mesmos. E parece que é inevitável. Em algum momento da nossa vida, seja ele qual for, nós seremos obrigados a se confrontar, a se defrontar com a gente mesmo. E essa experiência pode ser uma experiência de orgulho, uma experiência de plenitude, ou pode ser uma experiência de muita amargura também. Então, que esse momento possa nos levar a enxergar essa dimensão invisível e que é tão importante e talvez determinante para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida. Mas, resumindo isso, dentro de uma perspectiva cognitivo-comportamental, que é a abordagem psicoterapêutica que eu trabalho, tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que a gente faz, as nossas opiniões, as nossas decisões, a forma como nós resolvemos problemas, tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de uma organização cognitiva.
essa organização cognitiva, ela é uma bagagem que a gente traz e que foi construída, né? O nosso psiquismo, ele é construído. A gente pode pensar que nós temos um corpo físico, mas a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um corpo espiritual. E todos esses corpos, eles precisam ser nutridos. Então, essa organização mental que a gente foi criando no decorrer da nossa vida é que vai determinar a nossa postura de vida diante das coisas, o nosso jeito de ser, né? E essa organização cognitiva, ela vai, inclusive, fazer com que as pessoas percebam esse momento como uma ameaça ou como um desafio. E a diferença entre ameaça e desafio é a seguinte: tanto a ameaça quanto o desafio são situações relacionadas ao futuro, né? Mas só que se eu entendo que uma situação é uma ameaça para mim, é porque, de acordo com a minha organização cognitiva, eu vejo alguma coisa de perigoso no futuro. Se eu entendo que essa situação é um desafio, é porque a minha organização cognitiva me faz enxergar uma coisa positiva no futuro. Então, isso já é alguma coisa para nos fazer refletir. Quando eu penso no futuro, que eu saio do presente, porque o lugar para a gente estar é o presente, e não no futuro e nem no passado. Apesar de que tem pessoas que têm tendência a se deslocar para o futuro. Tem pessoas que têm uma tendência a ficar olhando para o passado. E se eu olho para o futuro ou se eu olho para o passado, isso tem um sentido, tem um significado. Mas a gente sabe que as pessoas ansiosas são aquelas que têm uma tendência a se deslocarem para o futuro. As pessoas deprimidas são pessoas que tendem a olhar para o passado. Então, a questão do foco, né? Isso também é cognitivo. E se a gente for pensar, parece que não tem nada que não seja cognitivo, né? Porque tudo que existe nos faz pensar, nos faz duvidar, nos faz contemplar, e cognitivo diz respeito a essa capacidade mental que a gente tem para fazer tudo o que a gente pode fazer com a nossa mente. Então, se eu me desloco para o futuro, se eu me desloco para o passado, é porque tem alguma coisa no presente que não anda muito bem, né? E não é à toa que a gente tem visto esse movimento de mindfulness, de atenção plena, de meditação, se desenvolver a cada dia, né? As pessoas estarem sendo sensibilizadas para perceberem a importância de serem capazes de estar no aqui e no agora, porque é no aqui e no agora que as coisas acontecem. Se eu estou no passado ou se eu estou no futuro, eu estou, na verdade, lidando com recursos de memória ou de antecipação, mas eu não estou diante da realidade em si. É como se eu tivesse filtros para lidar com a realidade.
E se eu tenho essa consciência e se eu desenvolvo essa consciência e se a partir dela, né, do exercício da atenção no momento presente, eu crio um estado mental, um estado psicofisiológico e de atividade que faz com que eu perceba a partir da experiência, a partir do vivido naquele instante, e não que eu resolva as coisas, que eu decida a partir de experiências muitas vezes vivenciadas e que fizeram com que a gente se armasse com mecanismos de defesa que nos levam a ter reações que não são apropriadas, né? Então, esse momento de quarentena talvez seja um momento oportuno, providencial, da gente se interessar por meditação, por exemplo, porque a meditação tem essa capacidade de nos dar a chance de retreinar o nosso cérebro para vivenciar o frescor de uma experiência, para vivenciar a vida enquanto ela acontece, e sendo capaz de ter essa entrega para o presente, a gente pode dar outro jeito para a nossa vida e para a nossa existência. Então, eu considero que esse momento é realmente um momento de grande desafio para a humanidade, principalmente para aqueles que não estão em forma espiritualmente, que talvez tenham vivido de uma forma tão distraída que não perceberam a importância que a consciência tem de nos permitir valorizar muito mais a nossa vida, de nos levar a prestar atenção naquilo que realmente importa. Então, poder ter essa consciência, essa autoconsciência, na verdade, né? Porque a meditação é uma forma de nós desenvolvermos essa autoconsciência, a consciência de que nós sabemos que estamos vivos, nós sabemos que podemos fazer alguma coisa, nós podemos escolher onde colocar a nossa atenção e o que merece a nossa atenção. Nós podemos pensar, por exemplo, como nós queremos viver a nossa vida, dentro do que é possível viver. Então, isso é o que o homem tem de mais precioso e que, por causa de valores, por causa de padrões que somos obrigados a tomar emprestados da cultura que a gente vive, nos faz, muitas vezes, ficar distraído daquilo que é mais importante. E essa espiritualidade, ou seja, essa consciência é que nos torna sensíveis a uma dimensão espiritual que nós temos e que eu considero que é uma forma de inteligência. Assim como tem inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência social, interpessoal, existe uma inteligência espiritual. E como é que a gente avalia essa inteligência espiritual? Eu acredito que espiritualidade tem a ver com duas coisas. A primeira é você saber que faz parte
de algo muito maior do que você. A segunda coisa que a espiritualidade comporta é a ideia de que nós somos, pela nossa capacidade racional e de consciência, capazes de dar sentido a tudo aquilo que nos acontece. Então, nós nos revelamos espirituais quando nós temos essa consciência que estamos fazendo parte de algo maior, que tudo nos afeta e que ou somos felizes todos juntos ou não seremos felizes, ou nos salvamos todos nesse planeta ou sucumbiremos todos juntos, porque tudo está ligado, né? Então, essa consciência faz com que a gente decida as coisas na nossa vida de uma determinada forma. Se eu vivo alheio ou alheia a isso, a minha forma de decidir, de escolher, de viver vai ser muito diferente, né? E quando a gente pode e sente que é capaz de dar sentido para as coisas mais difíceis que a gente pode passar como seres humanos, essa capacidade, ela é redentora, ela é libertadora, ela nos traz uma paz que sem ela seria impossível da gente ter. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio nesse momento. Reconhecer que assim como existe um mundo externo, existe um mundo interno. E nesse mundo interno estão registradas e vivas as experiências que nós temos e tivemos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas frustrações, mas só olhando para isso a gente vai ser capaz de viver uma humanidade mais plena. O Jung falava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, para sonhar, a gente tem que estar dormindo. E a gente está realmente dormindo para um monte de coisas. Então, a gente precisa de acordar, né? É como se a gente estivesse vivendo um transe coletivo, enxergando coisas que não são essenciais. E a sabedoria, ela tem a ver exatamente com isso, né? Sábia é a pessoa que é capaz de discernir aquilo que é essencial e viver de acordo com isso, né? Então, eu fico pensando assim, como que são conceitos diferentes, né? O conceito de espiritualidade e de religiosidade. Porque tem pessoas que têm uma religiosidade cultivada, forte. Tem pessoas que talvez não tenham uma religiosidade, mas elas têm uma espiritualidade profunda, forte, cultivada, e isso se torna um sustento, principalmente nos momentos difíceis, né? Mas eu fico pensando também que como o ser humano pode, através da busca do conhecimento, através do desenvolvimento de si mesmo, através da formação de um julgamento que não seja só moral, mas que seja principalmente ético, essa pessoa pode não ter religião nenhuma, mas ela pode ter uma espiritualidade muito forte. Então,
uma pessoa que, por exemplo, vive lá na roça. E aí eu me lembro de uma história. A história falava de um fazendeiro que plantava o milho dele, e naquela região onde ele vivia sempre tinha um concurso para ver qual era o milho melhor, né? Qual era o produtor que conseguia produzir o melhor milho. E todo ano era ele que produzia o melhor milho. E o interessante era que todo ano, na época da colheita, ele separava as melhores sementes que ele tinha e distribuía entre os vizinhos dele. E as pessoas não conseguiam entender muito isso, né? Porque sabiam que no outro ano, de novo, ia ter aquele concurso. Por que ele não ficava lá só com a semente dele e cultivava só a semente dele, deixava os outros lá, plantando as sementes que quisessem? Quando eles foram então saber dele, né, por que ele fazia isso, a gente vê que uma pessoa assim pode não ter cultura, que ela pode não ter nenhuma escolaridade, mas ela tem um conhecimento da vida, de como as coisas acontecem. Né? Quando perguntaram para ele então, ele falou, mas é claro que eu preciso de dar as melhores sementes para os meus vizinhos, porque quando o vento for polinizar o milho, né, que for fecundar lá a planta para produzir a espiga, o vento vem dos meus vizinhos e vai passar aqui pelo meu terreno. Então, se eles não tiverem um milho bom, vai polinizar o meu milho com o pólen de uma planta que não é tão boa assim. E eu preciso que as minhas plantas sejam polinizadas por plantas que tenham sementes de boa qualidade. Então, olha só, ele tinha noção disso, né? E espiritualidade, então, tem a ver com isso. E esse momento talvez seja um momento ímpar na história da humanidade, né? Como que um vírus, um micro-organismo tão pequeno pode fazer com que o homem perceba, através da própria vivência, através da própria pele, o que é realmente a ideia de que somos todos um, que todos estamos interligados. Mas esse raciocínio é filosófico, mas eu queria trazer para vocês um raciocínio que seja mais prático. E a terapia cognitivo-comportamental, ela realmente nos ajuda a olhar aquilo que nos acontece de uma forma prática, porque ela nos permite ver uma situação assim. Eu estou numa situação qualquer, estamos em confinamento ou em quarentena por causa do coronavírus. O que é que eu penso? Eu penso coisas catastróficas, pessoas que eu posso perder, por exemplo, né? O que é que vai acontecer quando as pessoas mais carentes aqui no Brasil começarem a ser infectadas? Eu fico ouvindo essas notícias sem parar e pensando sobre isso. Quando eu penso isso, como é que eu me sinto? Muitas vezes triste, angustiado, estressado, ansioso, né? E quando eu sinto assim, o que é que eu faço? Eu rezo, eu ligo para um amigo e vou conversar, eu procuro alguma coisa para me distrair, eu leio alguma coisa para
poder alimentar o meu corpo espiritual, então o que eu faço não tem esse eu faço aqui não, vai gerar consequências. E essas consequências podem ser instantâneas ou podem ser a médio prazo, a longo prazo. E essas consequências, elas criam uma realidade para mim. E essa realidade que eu vivo vai fazer com que eu tenha que viver determinadas situações. Então, de novo, se eu penso coisas catastróficas, se eu fico muito ligado nisso, né, que está acontecendo, em notícias, e vivo situações de atrito dentro de casa, fico estressado, eu vou sentir mal-estar psicológico, seja ansiedade, angústia, depressão, estresse, seja lá o que for. E se eu me sinto assim e eu como, por exemplo, comer traz consequências. Quais são as consequências imediatas? Às vezes, um alívio assim, que dura segundos, para depois vir um sentimento de culpa, de angústia, e isso afeta a nossa autoestima, isso nos leva a ficar remoendo as coisas, né? E as consequências que não são imediatas são, né? Essa grande quantidade de caloria que eu comi me leva a ganhar peso. E ganhando peso, eu fico mais triste ainda. Eu fico pensando nos problemas que eu posso ter de saúde com relação, né, ao sobrepeso e à obesidade. Então, isso cria uma realidade, que cria uma nova situação, que vai me deixar pensando e que vai me deixar sentindo. Então, quando durante a minha vida, eu me preocupei com a natureza do que alimenta a minha mente, quando eu busquei, por exemplo, me sentir melhor, estar em paz comigo mesma, quando eu sinto que Deus tem uma presença forte, eu sou capaz de experimentar Deus na minha vida, eu vou fazer coisas diferentes, né? Mas se por outro lado eu sempre pensei de uma forma muito materialista, se eu não procurei me cultivar, se eu nunca parei para pensar em quais valores estão determinando as minhas escolhas, o meu modo de viver, se eu nunca tomei consciência da vida que pulsa aqui dentro do meu coração, mesmo antes de eu nascer, eu posso estar numa situação de desamparo. E existe um desamparo que é físico, né? E é desse mundo, mas existe um outro desamparo que é metafísico e que é uma coisa muito ruim da gente viver. Porque quando as coisas apertam para a gente, normalmente a gente fala assim, mas se Deus quiser, Nossa Senhora vai ajudar. Isso já traz um conforto para a gente. Agora vocês imaginam, ou imaginem uma pessoa que não acredita em Deus e que não acredita numa força maior, que não acredita que exista um espírito criador do qual a gente faz parte do universo que foi criado, né? Sem essa relação, né, com esse transcendente, com o espiritual, isso faz com que a gente tenha que nos encontrar e esse encontro seja um encontro difícil, né? De amargura, de dificuldade mesmo. Então, essa compreensão é importante, mas tem uma outra coisa que eu acho também que é bem bacana de refletir nesse momento, é
essa fórmula que é a fórmula que eu inventei para o estresse. Para mim, o estresse é igual às pressões que a gente vive sobre as resistências que a gente tem. Pensando que muitas vezes essas pressões que a gente vive não vêm das coisas que acontecem fora da gente. Vem essa pressão por causa de coisas que acontecem dentro da gente. Então a gente cria estresse pela forma como a gente pensa, pela forma como a gente age, né? Então, a pressão que a gente vive de acordo com o que acontece fora, mas do que acontece dentro da gente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito rígida e se eu tenho muitas regras rígidas para mim mesma, né? Por exemplo, eu não devo pedir ajuda, eu não devo manifestar sinal de fraqueza, eu devo fazer as coisas da melhor forma possível, independente das circunstâncias. Tudo isso gera uma pressão muito grande para qualquer pessoa, né? Então, se a gente vive numa situação de estresse e se a gente pode aliviar essa pressão, a gente alivia. Mas quando não tem como aliviar essa pressão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a nossa resistência. E que resistência é essa? É a resistência geral, até a resistência física, né? Se eu tenho mais resistência física, porque eu estou bem alimentada, se eu durmo bem, se eu sinto que eu tenho uma rede de apoio e que em momentos de dificuldade eu posso me sentir apoiada, isso são formas de aumentar a minha resistência. Se eu tenho uma espiritualidade forte, se eu tenho uma religiosidade, né? Tenho a religiosidade como uma forma de fazer com que eu exercite a minha espiritualidade, isso aumenta a minha resistência. Então, nessa hora, a gente pode procurar aumentar a nossa resistência. E o que é que causa estresse para a gente? O que causa estresse para a gente normalmente são essas coisas aqui. São 4 R's: os relacionamentos, as responsabilidades, as rotinas e essas regras rígidas que a gente nos impõe. Então, agora a gente está sem rotina. E criar rotinas que sejam saudáveis para